à tribuna neste momento para falar do ato que nós acabamos de realizar em Teresina, a capital do estado do Piauí. É um ato que faz parte da nossa campanha nacional, a luta por mais mulheres na política, e que no estado do Piauí foi organizado pela senadora Regina Souza, senadora que deverá chegar mais tarde, porque ainda ficou lá debatendo com muitas mulheres que se deslocaram do estado inteiro para ir até o teatro da Assembleia Legislativa, num ato que contou com mais de, creio, mais de 600 pessoas, porque um recinto grande, completamente lotado e com muita gente de pé. E, senhor presidente, essa manifestação, esse ato de hoje, conforme disse, coordenado, organizado pela senadora Regina, pela deputada federal Iracema Portela, pela deputada licenciada, hoje secretária de Estado de Educação, deputada Rejane, e que contou com a presença, faço esse registro, além da senadora Regina, contou com a presença dos dois outros senadores do Estado do Piauí, senador Eumano e senador Ciro Nogueira, senhor presidente, que estiveram lá, assim como lá esteve o governador do Estado do Piauí, nosso querido ex-senador Wellington Dias, que não apenas foi ao evento, mas que fez um belo pronunciamento falando do seu apoio a essa proposta defendida pela bancada feminina, que é da mudança da cota, vigente hoje no Brasil, a cota de 30%, que o que nós queremos mudar é a cota de vagas de candidaturas para a cota de cadeiras, efetivamente. Um ato, senhor presidente, que surpreendeu pela representatividade. Lá estavam mulheres de todo o estado do Piauí, prefeitas, vereadoras, todo o estado do Piauí. Lá estava a delegada da mulher, lá estava o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, um ato extremamente representativo. E a senadora ampla que a senadora Regina, teve a capacidade de permitir com que todos e todas se pronunciassem, representantes dos movimentos sociais, de mulheres, sindicais, parlamentares, gestores e gestoras públicas, enfim, algo que é fenomenal. E eu dizia hoje, pela manhã, assim como disse a senadora Regina, que esse ato que acaba de acontecer no Piauí acontece exatamente às vésperas da votação da matéria que acontecerá amanhã, de acordo com o calendário estipulado pela Câmara dos Deputados, pelo seu presidente, deputado Eduardo Cunha. Amanhã a Câmara estará votando, entre outras matérias da reforma política, a cota relativa às mulheres. Então, um ato muito importante. E amanhã, senhor presidente, a partir das 11h30, nós estaremos todas, senadoras, deputadas, a ministra Eleonora já confirmou a presença, outros representantes dos movimentos sociais. Nós estaremos no Salão Nobre da Câmara dos Deputados fazendo o lançamento da segunda edição do livreto Mulheres na Política, por mais mulheres na política. Um livreto cujo primeiro foi lançado há 2 anos e que não apenas faz uma retrospectiva da participação, da presença da mulher no parlamento brasileiro, desde o direito ao voto até a eleição da primeira deputada federal, mas que coloca os dados atualizados do posicionamento do nosso país hoje diante do mundo em relação à presença das mulheres no parlamento. Então, amanhã, a partir das 11h30, 11h30, no Salão Nobre da Câmara, e aqui eu quero convidar Vossa Excelência, senador Teomário, Vossa Excelência, que não pôde estar no ato de Roraima, porque lá não se encontrava, mas que publicamente tem hipotecado o apoio a essa que não é uma luta das mulheres, mesmo porque a cota não é das mulheres, a cota é de gênero. Vossa Excelência perceba que o que nós estamos propondo, como soa bem aos ouvidos e como é democrático, que nenhuma casa legislativa do Brasil
deva ter mais de 70% das suas cadeiras preenchidas com parlamentares do mesmo sexo. Então, é muito importante a presença também dos parlamentares homens, mostrando e hipotecando essa luta, que é óbvia, a luta pelo empoderamento das mulheres, mas é a luta pelo aperfeiçoamento, pelo desenvolvimento da democracia e da justiça social no país. Tem muita gente que diz, mas por que a mulher no parlamento? Vejam, Vossas Excelências, os senhores e senhoras que nos ouvem, que acompanham a TV Senado, a Rádio Senado. A sociedade brasileira é constituída de duas grandes metades. Metade de homens, metade de mulheres. É exatamente a complementariedade do pensamento, da ação, desses dois meios, dessas duas partes, que faz com que a sociedade siga se desenvolvendo. E essa complementariedade, é exatamente essa complementariedade, senhor presidente, que falta ao Parlamento brasileiro. É impensável, eu considero inimaginável, mas essa é a nossa realidade, uma casa ou um país que tenha 52% de eleitores mulheres e que essas que têm o direito de votar e ser votadas só ocupem 10% das cadeiras no parlamento. É inimaginável. Explicar esse fato argumentando que não há interesse das mulheres na política é querer tapar, como diz o velho e correto ditado popular, é querer tapar o sol com a peneira. Ou será que só as brasileiras não têm vocação para a política? As argentinas, as uruguaias, todas têm. As mulheres do Oriente Médio têm mais vocação para a política do que nós, as brasileiras. É óbvio que não, senhor presidente, porque a ausência e a pouca presença da mulher na política, nos espaços de poder, é explicado, sem dúvida nenhuma, por séculos e séculos de opressão que a mulher sofre na sociedade. Até hoje a mulher sofre opressão. Até hoje a mulher é discriminada pelo simples fato de ser mulher. Mas, quando nós tratamos de política, de parlamentares, mulheres, este item especial, ele dialoga diretamente com o modelo político-eleitoral de cada país. E é isso que explica, senador Theomário, por que no Oriente Médio tem mais mulher no parlamento do que num país muito mais avançado como é o nosso, o Brasil, que não permite a discriminação, que tem uma legislação dura contra qualquer forma de discriminação. Mas é a lei, é o ordenamento jurídico, político, eleitoral, que faz com que a mulher esteja mais ou menos presente no parlamento. O exemplo que nós costumamos dar, porque é didático e, mais do que isso, é muito recente, é o exemplo da Argentina. A Argentina viveu por muito tempo e conviveu por muito tempo com um percentual semelhante ao nosso no Brasil. Na Argentina, 13% das cadeiras do parlamento somente eram ocupadas por mulheres. Até que lá aconteceu uma reforma política e de uma eleição para outra, as mulheres passaram a ocupação de 13% para 37%, senador Theomário. Repare, qual é o sistema que foi definido pela Argentina? O sistema de lista partidária pré-ordenada, ou em outras palavras, lista fechada, com alternância de gênero. 2 para 1 ou 1 para 1. 2 homens ou 2 mulheres para 1 homem e vice-versa. É esse sistema que vigora na maior parte dos países. Agora, existem vários países que adotam cotas de cadeiras. E por que nós, da bancada feminina, optamos por defender a cota de cadeiras? Optamos por defender a cota de cadeira levando em consideração o sistema eleitoral que temos no Brasil, cujas as relações, a relação de candidaturas, as listas de candidaturas são listas não ordenadas. São listas que serão ordenadas a partir do voto. E a gente costuma dizer, no ano em que o Brasil comemora 20 anos da lei de cotas, é preciso parar e fazer um balanço. A nossa lei foi eficiente, como tem sido em outros países, cuja média da presença da mulher varia de 20% a 25%? Será que tem? É óbvio que não. Mesmo porque o tipo de cota que nós temos no Brasil é uma cota de candidaturas.
a única e a primeira e única eleição que nós conseguimos preencher o 30%, e não chegou a 30%, ficamos em 29,5%, foi a última, de 2014. Porque até 2009, senhor presidente, não era obrigatório o preenchimento, apenas havia reserva de vagas. E essas vagas, na sua grande maioria, ficavam vazias, não eram preenchidas. Em 2009, com uma mini-reforma eleitoral, com uma mudança que promovemos, passou a ter os partidos, as coligações, a obrigação de preencher. E somente nas últimas eleições é que nós conseguimos o preenchimento. Mas esse é apenas um passo. E depois da candidatura definida, qual espaço as mulheres têm no horário eleitoral de seus partidos? Nenhum. Qual o acesso que as mulheres têm aos recursos do fundo partidário? Nenhum. Então, por isso, a nossa lei é ineficiente. E amanhã nós estaremos acompanhando a votação da Câmara. E, repito, às 11h30 teremos esse evento, o lançamento da segunda edição do livreto que é preparado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, pela Procuradoria do Senado, com a colaboração e empenho da consultoria dessa casa, e pela Câmara dos Deputados, através da Secretaria da Mulher, que unifica a coordenação da bancada feminina e a Procuradoria da Mulher na Câmara dos Deputados. Então, faremos o lançamento desse livro. Esperamos contar com a presença de algumas e alguns ministros do TSE, ministra Eleonora, uma presença maciça de parlamentares mulheres e parlamentares homens também, senador Cristóvão. Se Vossa Excelência puder chegar lá e hipotecar o apoio num dia que é tão importante, histórico, porque a Câmara estará votando a cota de mulheres no dia de amanhã, seria muito importante e fundamental. Então, eu quero aqui, antes de encerrar essa minha primeira parte do pronunciamento, cumprimentar muitíssimo a senadora Regina Souza, que, repito, somou esforços durante esse período todo e conseguiu, ao lado da deputada licenciada Rejane, ao lado da deputada Iracema Portela, organizar um belo evento na cidade de Teresina. E, repito, muito mais do que grandioso, um evento representativo. Agora, eu não poderia, senhor presidente, deixar de falar que o ato de hoje ele foi realizado sob profunda comoção. Profunda comoção. O Estado do Piauí vive uma comoção. O Brasil vive uma comoção. No último dia 27 do mês de maio, e a imprensa brasileira publicou de uma forma intensa esse fato, 4 meninas sofreram um estupro coletivo, senhor presidente, na cidade chamada Castelo do Piauí. 4 meninas, entre 15 e 17 anos de idade, sendo que uma delas veio a falecer, Daniela, de 17 anos de idade. Os malfeitores estão presos, estão detidos em Teresina, essa cidade que tem em torno de 18 mil habitantes. Castelo do Piauí fica a pouco menos de 200 quilômetros da capital Teresina, e é um fato que a população está comovida, porque é bárbaro o que fizeram com 4 garotas, sendo que 3 estão hospitalizadas e uma veio a falecer. Então, foi um ato brilhante pelo debate do empoderamento das mulheres, mas um debate, um evento triste, porque comovido está o Estado do Piauí, comovido está o Brasil com esse fato. E o que nós ouvimos de todas as mulheres que puderam se manifestar foi uma única voz, clamando justiça contra esses monstros que promoveram esse tipo de atitude. Um deles é de maior de idade, acho que 40 anos, em torno de 40 anos, que utilizou outros menores para promover isso. E depois de tanta brutalidade que praticaram contra essas meninas, ainda as atiraram de um penhasco de mais de 8 metros. Foi a população que, à busca das meninas à noite, percorrendo, porque elas foram para um morro bater fotografias da cidade, as 4 meninas em 2 motocicletas, e como a polícia havia localizado as motocicletas, minutos, horas antes, a população mesmo toda foi para o morro, porque reconheceram uma das motocicletas, procurar e encontrar os corpos embaixo.
e estavam as 4 ainda vivas e uma veio falecer quase que logo após a descoberta. Mas, enfim, então fica aqui mais a nossa solidariedade e a nossa luta para que a gente possa acabar com esse tipo de violência. Violência que, infelizmente, acomete toda a sociedade, mas que torna ainda as maiores vítimas as mulheres e as meninas. Ainda são as maiores vítimas desse tipo de violência. Mas, senhor presidente, eu também quero aproveitar esse momento para informar de um outro evento que eu participei, esse na sexta-feira passada. Sexta-feira eu estive no Paraná, participando do último dia da reunião do Conselho Nacional do Ministério Público. Tivemos a eleição da nova mesa do Conselho Nacional do Ministério Público, cuja presidência está a cargo do ministro dos Direitos Humanos do governo brasileiro, o ministro Pepe Vargas. Essa reunião aconteceu no estado do Paraná, em Curitiba, atendendo a um pedido, a um clamor da sociedade por conta do episódio que ocorreu no último dia 29, no dia 29, creio que de abril, onde os professores que se organizavam, e não só os professores, mas os servidores públicos que se organizavam contra a votação de uma lei que retira direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, uma lei que trata da aposentadoria dos servidores públicos do Estado do Paraná, eles que estavam em frente à Assembleia Legislativa, acampados já há alguns dias, de forma pacífica, nada violenta, tranquila, pelo contrário, foram, no dia da votação, recebidos pela Polícia Militar do Estado do Paraná, com toda a truculência e violência. Então, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Brasil se deslocou até o Paraná. Após a reunião, a eleição da mesa, realizou a audiência pública que havia sido solicitada por eles e ouviu todos os segmentos, o Sindicato dos Jornalistas, a Defensoria Pública, o Ministério Público. E vejam como relataram aqui os senadores Gleisi e Requião, que foram representando o Senado no dia. Havia muitos indícios de que aquele dia seria um dia de grande violência. E eles tentaram alertar o governo do Estado, eles, não apenas o movimento sindical, não apenas os parlamentares, mas a própria Defensoria Pública, o Ministério Público também. Ouvimos esses relatos de forma clara, tentaram alertar ao governo do Estado que orientasse melhor a Polícia Militar para que não partisse para cima dos professores. Mas nem isso adiantou, foram mais de 2 horas de bombas, segundo relatos que ouvimos, atirados de tudo que é lado, de cima do prédio do Tribunal de Justiça, de cima do prédio da Assembleia Legislativa, de baixo nos carros, enfim, atiradas de forma aleatória. Foram mais de 200 pessoas que ficaram feridas naquele episódio. E eu saio de lá com a certeza de que o Ministério Público, Defensoria Pública, estão se mexendo na tentativa de não manter aquele evento impune. Por exemplo, ouvimos lá um relato de pessoas que se encontravam dentro da Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu, relatou de forma clara que, por várias vezes, o presidente da Assembleia Legislativa, a ele era um relatado o que acontecia lá fora e pedido que cessasse a reunião da Assembleia Legislativa e que o presidente dizia, não, lá fora está tudo tranquilo e ouvindo o som das bombas. Enfim, então é tipo de manifestação que não apenas não ajudou, mas ajudou a pacificar o momento, mas contribuiu muito para que esses atos de violência despropositada, desproporcionada tivesse curso, senhor presidente. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos acompanha, deixou claro lá que está acompanhando muito próximo as investigações todas, cobrando, assim como eu pude levar, já era do conhecimento de todos, porque assim o fizeram senadores Gleisi e Requião, que são os senadores que lá estiveram acompanhando e formando a comitiva, mas também levei e distribuí cópia de uma moção que nós aprovamos, o Senado Federal, assinado pela grande maioria dos senhores senadores e senadoras,
inclusive todos nós que aqui estamos, assinamos essa moção, que não apenas de solidariedade aos servidores do Estado do Paraná, aos professores, mas também exigindo apuração e punição para quem deva ser punido, porque enquanto não tivermos esse tipo de punição, nas próximas manifestações isso poderá voltar a ocorrer, o que não é bom para a democracia, o que não é bom para o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Então, trazendo aqui esses informes, eu concluo meu pronunciamento agradecendo Vossa Excelência pela paciência. Senhor presidente, muito obrigada.